Olá, somos estudantes do primeiro semestre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentaremos a quarta parte, Prisão, do livro Vigiar e Punir de Michel Foucault, conteúdo abordado na disciplina de Criminologia 1, que é ministrada pela professora Ana Paula Mota Costa. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. Nesse breve documentário, baseado na parte 4 de Vigiar e Punir, do autor Michel Foucault, traremos pontos importantes sobre a relação do direito penal e o sistema de produção, que exige trabalhadores condicionados e disciplinados para atender à demanda do sistema capitalista e às funções das instituições sociais, principalmente a prisão, como forma de controle e domínio social. As chamadas instituições completas e austeras passaram a existir no momento em que os mecanismos de punição baseiam-se na repartição, na fixação, na classificação, extração de forças, treinamento de corpos e codificação de comportamentos para garantir a percepção das prisões como algo inevitável, mesmo sendo considerada ineficaz, perigosa e recebendo críticas desde que passou a existir. Desde sempre, as técnicas de poder aplicadas pelas instituições penais são o isolamento, a solidão, a autorregulação pela reflexão e o trabalho. Nessa lógica, a pena se autorregularia, não sendo necessária uma relação direta entre o crime e o castigo. Meu nome é Mariane, eu fui sentenciada por crime de tráfico, uma sentença de 24 anos e 6 meses. Quando eu entrei na prisão e o portão fechou, eu lembro até hoje, que foi quando caiu a ficha do que eu tinha feito. Eu vivi meses de luxúria e ostentação que eu percebi que não me valeram pra nada. Eu não vejo meu filho há 5 anos, ele tem 10 anos. Meu marido veio me visitar uma vez, lá no começo, e nunca mais apareceu. E a minha mãe é a única que continua me visitando, mas uma vez por mês. Acho que se não fosse pelas outras detentas, eu me sentiria mais sozinha do que eu me sinto hoje. Acho que é porque todo mundo tá na mesma situação, então a gente tenta se ajudar o máximo, tenta ser suporte uma pra outra e se ajuda no que a gente puder. Mas continua não sendo fácil saber. Eu sei que eu tô perdendo minha vida lá fora e o crescimento do meu filho, e saber que ele tem vergonha da própria mãe. Eu ainda tenho sorte de saber que eu não vou pra uma solitária, porque eu sei que seria muito pior. Apenas um lugar de punição para se tornar uma instituição disciplinar que objetiva transformar os indivíduos, justamente para torná-los mais submissos e disciplinados às normas sociais. Conforme um levantamento divulgado recentemente pelo World Female Imprisonment List, o Brasil é o país com a terceira maior população feminina encarcerada no mundo. Com quase 43 mil mulheres e meninas presas em regimes provisório ou condenadas, o país ultrapassa a China e os Estados Unidos, que lidera a lista de maior população feminina presa, com 211 mil.
Apesar de ainda ocupar a terceira posição do ranking em 2022, a população carcerária feminina no Brasil está tendo uma redução desde 2017. Por enquanto, o total dessa redução é de 4,49%. Ainda assim, tirando do total dessa somatória, 62 mulheres são negras, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do país. A prisão é cercada por muitas críticas, porque além de não diminuir a criminalidade, ela acaba aumentando, fazendo com que esses presos sejam reincidentes no sistema, né? Ela acaba sendo uma fábrica de delinquentes. Muito disso é devido ao tratamento desumano dos policiais e dos carcereiros e também o abuso de poder. Os guardas, além de serem corruptos, também sentiam medo, principalmente pela sua própria segurança. Existia também a grande exploração do trabalho penal, fomentando a organização do crime, a solidariedade e a hierarquia entre os criminosos. E se tratando em Brasil, hoje a reincidência penal é de 70%. Então esses apenados, quando voltam para a sociedade por não terem chance pela exclusão social de serem inseridos, eles voltam a cometer crimes e recomeça todo o ciclo. Daí são presos e voltam a ficar no sistema carcerário. Meu nome é Leonardo, eu tenho 20 anos e eu sou ex-presidiário. E para mim a sociedade, ela não nos quer por perto, nos trata como uns animais. A gente não tem passaporte, não tem CPF, não nos querem em nenhuma localidade. Eles realmente acham que a gente tem que mofar na cadeia mesmo. E tu acredita que o criminoso volta para a criminalidade quando ele não é inserido na sociedade? Sim, com certeza. Ele volta. Caso ele não tenha uma rede de apoio, uma família ali, um pai empresário, esse tipo de coisa, a maioria dos lugares não querem trabalhar com a gente e até mesmo para ser empresário, não tem oportunidade nem nada. Se o cara não tem família, não tem uma rede de apoio, ele não consegue, ele volta. Ali na biqueira eles chamam, saiu um cara, estamos precisando de emprego, ele volta. Criminalidade, ele volta. Segundo dados retirados do relatório de reincidência criminal no Brasil, a definição de reincidência é dada como a entrada para cumprimento de pena após saída por decisão judicial, fuga ou progressão de pena. Então, fizeram uma amostra no período avaliativo de 11 anos. Então, os criminosos que reincidem em até um ano se dá em 21,2%, aqueles que reincidem em até 2 anos se dá por 26,8%, e os que reincidem em até 3 anos é 30%, e os em até 5 anos é 33,5%. E aqueles em um período avaliativo se dá por 37,6%. Também foi feito um relatório da relação entre o segundo crime com o primeiro crime e normalmente estão conectados. A criminalidade foi gerada a partir da ideia de que os grupos marginais da sociedade passaram a reagir perante o poder imposto pelo governo, e as leis eram criadas para um grupo e aplicadas para outro. Tendo em vista que o grupo que aplicava as leis eram de pessoas instruídas e com maior poder econômico e social, e que o poder era atingido pela legalidade da lei era o contrário. Assim, a criminalidade está relacionada com as desigualdades sociais e econômicas que existem na sociedade. E assim, a própria instituição da prisão e do sistema punitivo contribui para a geração da criminalidade, porque não abordam as causas dela, e sim mantém a exclusão social e a marginalização. Não há uma separação entre ilegalidades e legalismo, mas entre ilegalidade e delinquência. Um dos maiores objetivos atingidos pela prisão foi a fabricação da delinquência, tornando-a legítima, e é por isso que a prisão perdura até hoje. Simultaneamente, os noticiários e a literatura trabalhavam a estética do crime de forma a legitimar a existência da delinquência. O mecanismo central se torna a fabricação de delinquência, sujeitando o criminoso a viver em um ambiente de escassez, miséria, corrupção e violento, tornando a delinquência legítima, e é por isso que a prisão perdura até hoje. Os noticiários e a literatura trabalham a estética do crime, de forma a legitimar a existência da delinquência. Trazemos os seguintes exemplos de casos violentos no Brasil. Na reportagem publicada pelo jornal O Globo, relata que homem é baleado em tentativa de assalto no viaduto do gasômetro. Em outra reportagem do mesmo jornal, consta outro crime.
Funcionários da Supervia sofrem segundo assalto em menos de um mês durante serviço de manutenção noturna, fora demais casos que nem chegam ao conhecimento das autoridades. Na prisão, a mínima desobediência é castigada, e o melhor meio de evitar delitos graves é punir severamente as faltas leves. A principal punição aplicada atualmente é o encarceramento em cela, mas o pior mesmo é o abuso de poder por parte dos carcereiros. Acaba criando um sentimento no prisioneiro de injustiça. Isso cria um sentimento de injustiça no prisioneiro, porque além de conviver com o abuso de poder, eles acabam vivendo num ambiente de miséria, violência e sobrevigia constante, e acabam colocando a culpa de tudo isso na sociedade. Então, a minha fala hoje vem explicar e ilustrar, né, personificar o que aconteceu naquele fatídico ano, né, dos anos 80, onde a Polícia Militar havia entrado no Carandiru para cumprir com a lei e a ordem, no caso de botar a ordem na possível rebelião, como eles dizem que havia acontecido naquele momento, né, e a Polícia Militar entrou no pavilhão 9, onde tinha os presos de menor porte. Na maioria das vezes eram réus primários, muitos estavam esperando julgamento, tal qual a gente, porém, enfim, né, detentos de pequeno porte que haviam cometido pequenos delitos, não tão grandes como os nossos, que estávamos no pavilhão 8, que já eram mais envolvidos no crime, já tínhamos uma vida, né, dedicada a esses atos ilícitos, enfim, na sociedade. Por isso, né, a Polícia Militar de São Paulo, o Estado de São Paulo, agiu com tanta brutalidade, né? Não precisava ter acontecido tudo aquilo, todos esses fatos. Talvez se eles tivessem desligado a luz ou cortado a água, aos poucos, eram todos adultos jovens, poderiam talvez ter tido uma oportunidade de sair daquele fatídico dia com vida, né? E hoje a gente vê a resposta do Estado, o poder público em geral, dando respaldo a esses tipos de acontecimento. Não é à toa que o julgamento desses policiais e do poder público e dos chefes, enfim, do governo, na época, hoje, mais de 30 anos passados, continuam impunes e teve, enfim, as suas vidas continuadas. Já as pessoas que morreram, e mesmo os familiares, já não. Então a gente vê um reflexo disso, porque até a sociedade, como em geral, aplaudiu esse julgamento depois de 30 anos, esse fato ocorrido, porque eles não enxergam ali vidas, eles enxergam ali números, pessoas, nem pessoas, animais. Então a gente vê esse respaldo e essa romantização do que aconteceu naquele fatídico ano, né, naquele fatídico dia. E eu do pavilhão 8, onde eram os presos mais habilidosos e que tínhamos mais experiência, enfim, na vida do crime, nós não conseguíamos olhar diretamente, até porque tinha uma parede que não dava ângulo de acesso, mas a gente via as pessoas, a gente via o estampido, a gente escutava o grito e via que era um grito abafado de quem tinha tomado um tiro pela nuca. Então a gente faz essa ilustração e eu trago aqui no meu relato, basicamente aconteceu para mostrar e uma forma de não romantizar o que aconteceu e fazer as pessoas enxergar que lá eram vidas. Em 2 de outubro de 1992, aconteceu o massacre do Carandiru, que foi uma chacina realizada após uma ação policial no Carandiru, uma antiga penitenciária que existia em São Paulo. Essa ação policial foi realizada como forma de conter uma rebelião de detentos em curso no pavilhão 9 e resultou na morte de 111 detentos. O comandante da operação, o coronel Ubiratã Guimarães, foi condenado à prisão, mas teve sua pena revertida. A violência policial nesse caso repercutiu nacional e internacionalmente. Houve inúmeras críticas à forma como a equipe policial agiu e uma perícia demonstrou que houve força excessiva dos policiais. Nós observamos que existe um paradoxo da realidade do modelo coercitivo de correção franqueado pelo aprisionamento, na medida em que, enquanto o modelo carcerário pensado teria como objetivo primordial reprimir e reduzir a criminalidade e organizar a delinquência, em verdade passa a contribuir para a manutenção dela, como um círculo vicioso e sem fim. Esse estudo nos fez refletir sobre a proteção que este importante meio de controle social pode oferecer enquanto poderoso instrumento garantidor dos interesses das classes dominantes.